Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Paloma Pinheiro e hoje é dia de devocional. Para você que é novo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E de segunda, quarta e sexta, pelas manhãs, eu trago devocionais com orações, leitura da Bíblia. Então, se você gosta desse conteúdo, assista os vídeos de segunda, quarta e sexta pelas manhãs. E de terça e quinta eu gravo conteúdo sobre a área profissional para ajudar você a evoluir profissionalmente. Eu trago dicas, sugestões, notícias do mercado de trabalho para te ajudar a alcançar o sucesso que você tanto deseja. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Se você estiver na sua casa e puder estar pegando a sua Bíblia, abra ela nessa passagem tão abençoada, amém? Mateus capítulo 14, do 22 ao 33, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Bom, o que essa palavra de hoje está nos ensinando essa manhã? Que nós devemos olhar para Jesus. Não importa as circunstâncias, nós devemos olhar para Ele. Amém? Pedro, ele estava lá no barco junto com os discípulos, ele estava assustado, mas Jesus disse: Tem de bom ânimo, sou eu. E Pedro, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Pedro, ele começou a caminhar sobre o mar, mas aí teve um momento que ele sentiu medo. E então ele começou a afundar. E Jesus disse: Homem de pequena fé. Isso acontece com a gente também. Às vezes, as circunstâncias querem nos tirar a visão de Jesus. A gente está confiando, está olhando para Jesus, mas por um breve momento, por causa das circunstâncias, a gente começa a olhar as circunstâncias, tira o olho de Jesus, né? A gente começa a perder a nossa fé por causa das tempestades que a gente passa na vida. Mas nós devemos olhar para Jesus. O nosso foco tem que ser em Jesus. Amém? Não perca o foco em Jesus. Não olhe as circunstâncias. Os nossos problemas servem às vezes para nos ensinar a ter mais fé, para fortalecer a nossa fé. Pedro, ele falhou, ele teve fé por um certo momento, mas ele falhou e Jesus ajudou ele. Mesmo ele demonstrando pouca fé e afundou no mar, Jesus ajudou ele, estendeu a mão para ele. Então, que nós possamos ter fé,
Amém? Tenha fé, não olhe as circunstâncias, olhe somente para Jesus. Não faça como Pedro. Pedro, ele falhou nessa parte. Ele olhou a tempestade, o vento. Talvez você está passando por uma tempestade na sua vida, seja em qualquer área da sua vida, mas olhe para Jesus. Porque Jesus, ele está olhando para você. Como ele disse na passagem, sou eu, não tem mais, não tenha medo. Talvez você está passando por uma enfermidade e os médicos querem colocar medo em você através dos resultados dos exames, mas tenha fé em Deus. Deus vai te curar. Deus está além da medicina. Ele está acima da medicina. Talvez você está com um problema financeiro, está com dívidas, você tem uma empresa e a empresa não está indo bem, mas tenha fé em Deus, não olhe as circunstâncias, olhe para Jesus, amém? Olhe para Ele. Jesus vai te ajudar a atravessar o mar, vai te ajudar, Ele está com você, aí do seu lado, amém? Ele está com você. Não importa o que você esteja passando, Jesus, Ele está do seu lado. Tenha fé. Abraão, ele foi o pai da fé. Ele fez o que Jesus mandou ele fazer, o que Deus mandou ele fazer. Ele saiu da parentela dele, da terra dele, e Deus realizou o sonho dele, que era ser pai. E ele se tornou o pai da fé, porque ele estava numa idade avançada, sua esposa também estava numa idade avançada. Aos olhos humanos era impossível, mas Deus fez um milagre na vida deles e ele se tornou o pai da fé. Então, tenha a fé de Abraão, não olhe as circunstâncias. Tenha fé em Jesus, porque quando a gente deposita a nossa fé em Jesus, Ele faz os milagres que a gente tanto espera. Não desista, persevere em oração, busque a Deus, obedeça seus mandamentos e faça a vontade de Deus para que Ele possa fazer um milagre na sua vida, porque os milagres de Deus só acontecem na nossa vida quando a gente obedece. Então, não tenha medo, não fique em pânico, não fique desanimado, se anime, não tenha medo. As circunstâncias às vezes querem tirar nossa fé, faz a gente duvidar que Deus pode fazer aquilo que a gente tanto deseja, mas Deus vai fazer. Mas é no tempo dele, não é no nosso tempo, não é do jeito que a gente quer. Confie em Deus, entrega na mão de Deus o seu problema que você está passando, entrega na mão dele e confia nele. Não tenha dúvidas que Deus vai fazer um milagre na sua vida, amém? Não tenha dúvida, não fica desesperado. Entrega na mão de Deus, que vai dar tudo certo, amém? Entrega na mão dele, que ele sabe o que faz. Deus, ele faz coisas que a gente nem imagina, que está além dos nossos pensamentos. Então, olhe para Jesus, não faça como Pedro. Pedro olhou as tempestades e afundou no mar, mas nós temos que olhar para Jesus, amém? Vamos orar essa manhã, agradecer a Deus por mais um dia, amém? Feche seus olhos se você puder. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Abençoe os inscritos, abençoe as pessoas que vão assistir esse vídeo, em nome de Jesus. Dê uma sexta-feira abençoada para cada um deles, em nome de Jesus, amém. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha com as pessoas que você conhece, comenta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.